Fala, fiel, uma excelente quinta e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações dessa preparação do Timão para jogar neste domingo jogo importante contra a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com todas as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Que recebe o Vasco da Gama nessa próxima rodada do Brasileiro e tem atualizações envolvendo o Kaique, hein? Lili Nascimento está com a gente, direto então lá do Parque Ecológico, onde o Corinthians atualiza essas informações pra gente. Lili. Isso mesmo, Bruno. Bom dia para você, aos amigos do estúdio Ao Fã de Esportes. O treino foi aberto para a imprensa nessa manhã, só 15 minutinhos, mas a gente já pôde ver que o Memphis ainda faz um trabalho separado, sem bola, com o pessoal da fisioterapia, mas no campo. O Guinegão também fez separado, mas com bola no outro campo. E aí no campo principal, todos os atletas fazendo um trabalho tático, preparação para o jogo contra o Vasco, que será no domingo na Neoquímica Arena e com torcida. Sim, o recurso do Corinthians será julgado amanhã, mas o Corinthians vai se apegar no fato de, se mesmo assim for proibido que o Corinthians jogue com a presença da torcida, o Corinthians vai utilizar os 10 dias, de prazo que tem para cumprir essa pena, digamos assim. Aí seria contra o São Paulo no próximo clássico na Neoquímica Arena, mas contra o Vasco sim, deve ter a torcida presente. Situação do Kaique. O Kaique está fora da temporada, o Corinthians vai dar todo o apoio para ele, até porque ele é atleta do clube, e a pretensão da diretoria é renovar o contrato do Kaique. O contrato dele hoje vai até julho de 27. Então a diretoria vai sentar com o staff do atleta e ele terá o contrato renovado para se recuperar aí com toda a paciência. O Diniz quer muito contar com ele quando tiver 100% recuperado. Situação do Memphis. Se não tiver uma patrocinadora para ajudar a pagar o salário dele, o Memphis não fica? Também não é assim. É claro que uma patrocinadora vai ajudar a viabilizar o pagamento do salário, vai haver um ajuste, o Memphis sabe muito bem disso, vai diminuir algumas coisas, questão de bônus também, mas o Corinthians busca essa patrocinadora. Se não tiver, vai tentar do mesmo jeito, mas claro que com essa ajuda seria ainda melhor. Bom, o Corinthians nomeou o Gabriel Correia, analista de mercado internacional, para integrar o clube. Qual que é o papel dele? Ele vai viajar por todo o país, fora do país também, para vender atletas do clube. Ainda para contratar atletas é a parte de scout do Corinthians. Ele vai ficar com essa parte de tentar viabilizar a venda de jogadores, tornando assim os jogadores com valores mais altos. Houve muita discussão, situação do André também. Então Marcelo Paz trouxe esse novo profissional para integrar o clube e ajudar na venda de jogadores que estão hoje no Corinthians e da base também. Então são essas atualizações aí para o Fã de Esportes. O próximo compromisso do Corinthians é contra o Vasco no domingo. Corinthians que precisa vencer, tá na zona de rebaixamento, então o treino tá acontecendo agora no CT Joaquim Grava. Vamos ver como o Diniz vai montar esse elenco agora que ele não tem o Kaique para atuar lá na frente com o Yuri Alberto. Bruno. Verdade, pelo menos a defesa segue aí bem sólida desde a chegada do treinador. Vamos falar do Corinthians? Amanda Barbosa conseguiu uma raridade. Assistiu um treino aberto de Fernando Diniz, amiga. O que você conta pra gente sobre isso? Pouquinho. Oi, Joana, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. É só um pouquinho, 15 minutinhos iniciais ali, é o que a gente fala que é o aquecimento, a roda de bobinho, aquele momento mais descontraído ali do trabalho. Quando começou de verdade, fomos convidados a nos retirar. Não é uma praxe, já estamos acostumados. Mas, tem informação interessante, viu, Joana? Nesses 15 minutos a gente conseguiu ver que o Memphis iniciou hoje a fase de transição. A gente acompanhou ele no último mês tratando uma lesão muscular na coxa. Então, iniciou essa fase de transição. Há expectativa de que o jogador esteja em campo na semana que vem apenas, na partida contra o Peñarol. Então, pro Vasco ainda não é uma realidade, pro jogo desse fim de semana, mas para a semana que vem contra o Peñarol é uma possibilidade muito comentada, foi muito conversado e debatido isso hoje aqui no CT Joaquim Grava. Teve um papo dele ali com o Diniz, com o departamento médico, também com o Marcelo Paz, que é o executivo de futebol. E aí depois o Marcelo Paz conversou com a gente, e falou que o jogador está se sentindo bem, ele disse que está confiante para voltar a jogar. E isso é importante até para o Diniz, Joana? Porque a gente acompanhou a lesão do Kaique, uma lesão que o time confirmou, uma lesão de ligamento, vai ter que passar por uma cirurgia. O próprio Paz disse pra gente que dificilmente o Kaique volta nessa temporada. Então ele era um jogador que vinha tendo bastante a confiança
cabeça, né, do Fernando Diniz depois da chegada aí desse novo treinador. Então seria uma dor de cabeça, mas a princípio deve ser uma dor de cabeça momentânea, caso o Memphis já esteja disponível de novo para entrar em campo, para ajudar aí o elenco corintiano nessa sequência de temporada. Esse papo com o Paes foi interessante porque ele trouxe várias questões, inclusive sobre o Memphis, né? Então a gente perguntou ali sobre essa questão da permanência do Memphis, até porque o contrato dele tá para finalizar aí em 2 meses, né? E ele até brincou, disse assim, ó, a gente não estava conversando sobre contrato, mas ele pontuou ali que a situação não difere muito, né, da que o Corinthians vem trabalhando nos últimos meses, que é a de buscar parceiros para viabilizar a manutenção do contrato do Memphis, né? Então ele disse que já conversou com vários parceiros, que existe o interesse e que o mais importante é que o Corinthians quer a permanência do Memphis, que o Diniz já manifestou o interesse em trabalhar mais tempo com esse jogador e que o próprio Memphis também quer continuar no Corinthians. Então, se todas as partes se entendem, eles partem para esse desafio que é encontrar de fato um parceiro para viabilizar a permanência do jogador. Nesse papo, ele disse também que o Corinthians implementou uma... Aliás, daqui a pouco eu falo disso, vou falar de janela, né, que tem a ver com isso. Ele disse que ainda não sentou para conversar com o Diniz sobre contratação de reforços, que o Diniz disse que o elenco é bom, que tem peças que podem ser desenvolvidas e que se chegar alguém, tem que ser alguém para elevar o nível do elenco, né? Essas foram os 3 pontos principais ali citados pelo Diniz, mas eles ainda vão sentar para ter essa conversa. Mas que naturalmente, embora não tenham falado sobre isso, na janela de meio do ano deve ter alguma movimentação, né? Tanto de saída quanto de chegada aqui pelas bandas do Corinthians. E aí ele falou também sobre a implementação de um novo cargo aqui na equipe, que é o do analista, vou até dar uma colada aqui, que o nome é interessante, o analista de mercado internacional. Gabriel Correia começou hoje, é um profissional que, segundo o Paes, tem bastante experiência e a função dele vai ser viajar bastante para apresentar a marca e o nome do Corinthians em mercados internacionais, oferecer os ativos, né, jogadores que o Corinthians tem potencial no mercado internacional, Joana. Quando o assunto é Corinthians, Amanda Barbosa, ela lê mãos. Você viu que ela pegou? Tem que ler, né, gente? A minha própria mão, inclusive. Mandou bem demais, amiga. Isso aí, é bloquinho, é mão, onde a gente puder, tem uma colinha. Eu tenho várias aqui, eu carrego colas na minha vida aqui. É a vida da mulher moderna, muita coisa na cabeça, se sobrar um tempo, pode me chamar de novo, que eu falo um pouquinho mais, viu? Ó, tem mais coisa? Se tiver mais coisa, notícia aqui, você tem prioridade sempre, só mais amiga. Vou rapidinho, então. Essa situação do mando de campo para o jogo contra o Vasco. É importante, essa situação do mando de campo contra o Vasco. O Paes disse que a informação que ele tem é que o jogo será na Arena do Corinthians, com torcida. Vale até pontuar que o Corinthians está vendendo ingressos para esse jogo. O julgamento é amanhã, mas essa foi a informação passada para a gente aqui hoje. Pois é, eu cheguei a rebater essa informação com uma fonte do STJD e a fonte disse o seguinte: esse julgamento vai acontecer amanhã pelo Pleno. Mas o Corinthians se sente confortável com uma brechinha da regra, dizendo que tem 10 dias para cumprir essa suspensão. Então ia jogar lá para frente essa punição. Não sei se é assim que funciona, mas o Corinthians já anunciou que o jogo é na Arena, inclusive tem venda de ingressos. Então a gente vai ter que esperar até amanhã, né? É meio confuso realmente, mas enfim. 25. Tô bege também. Eu também tô bem surpreso. Quase 150 milhões, fechado aí o balanço de 2025 com quase 150 e 143 ponto alguma coisa. Isso que, e mesmo com o título paulista da Copa do Brasil, né, que tem premiação alta a Copa do Brasil. Uma arrecadação de cerca de 850 milhões só, baixando de 1 bilhão, também é muito ruim isso. Tudo bem, não teve tanta venda de jogador assim, poderia ter tido mais. Baixou, hein? Eu acho que muito... É incompetente. Porque você incapaz. Não fez... o Corinthians não fazer 1 bilhão realmente é algo que não existe. Então, esses 143 milhões é como se fosse a cada mês o Corinthians dando vermelho 12 milhões praticamente. É muita coisa. É uma empresa com 12 milhões negativo todo mês. E pior do que isso, chama atenção algo que ainda vai reverberar, ainda vai ter que ser... O clube vai ter que se explicar. O CORE parece que aprovou com ressalvas, a gente tem que ver o que a auditoria vai falar também, mas o Corinthians coloca um acordo que foi assinado esse ano, e até eu peguei um trecho aqui da matéria do Globo Esporte, que é a transação tributária negociada com a Procuradoria-Geral da Fazenda.
o impacto estimado nessa troca, que deu um desconto na hora de fazer esse acordo, de 127 milhões. Então, na verdade, pode ser que o déficit tenha sido maior. Caramba. Porque a assinatura desse acordo foi este ano. Eu sou leigo, mas até onde eu sei, se assinou esse ano é porque o número deveria, a diminuição e o bom acordo que foi feito deveria cair sobre os números de 2026, não sobre o número de 2025. Por mais que a negociação tenha começado em 2025, isso não está claro ainda. Eu não sei como a oposição vai reagir e tudo mais ao ter colocado esse acordo assinado em 2026 como parte da melhora financeira de 25. Então isso tem que entender melhor. Estou curioso para saber o que a auditoria vai pensar, mas de qualquer maneira era esperado um déficit grande, mas realmente a situação é muito complicada e só não é pior porque o clube decidiu desde meados de 24 não contratar mais ninguém com direito econômico. Então, porque você imagina, você vai lá e contrata um cara de 20 milhões de euros, supondo aqui, você vai lá e põe o valor inteiro em 25, como se você tivesse gastado, não interessa que você vai parcelar, você põe inteiro no balanço, né? Contabilmente é inteiro. Você imagina quanto que teria parado isso daqui se você ainda contrata jogador com direito econômico, seria muito pior, né? Então, realmente são números bem ruins que o Corinthians fecha 25 e eu repito, mesmo com o título paulista de Copa do Brasil. Mesma história, agora, nesse aspecto é o contrário, é o Corinthians repetindo o São Paulo. O São Paulo está repetindo várias vezes o Corinthians, agora o Corinthians repetindo o São Paulo. No ano da conquista da Copa do Brasil, blá, 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 blá. 958 milhões de arrecadação, uma piada. Bom, 850 e pouco. No ano do título da Copa do Brasil, o São Paulo apresentou déficit parecido com a mesma política de não investir em direitos econômicos e assim, claro que o título vale a pena, mas não a qualquer preço. É exatamente isso, vamos lá. Então vocês viram as imagens do Memphis Depay participando de um trabalho de fisioterapia. Aí após esses 15 minutos que a imprensa esteve ali presente no CT Joaquim Grava para assistir o treinamento, acompanhar parte do treinamento, o Marcelo Paz foi até a imprensa para comunicar ali a chegada do Gabriel Correia, como analista de mercado internacional. E aí a gente aproveitou para falar um pouco com o Marcelo Paz. Inicialmente seria um papo em off, mas depois o próprio Paz falou, não, pode ser em on, e o próprio Paz afirmou, quando questionado sobre a permanência do Memphis, que todo mundo sabe do interesse nosso, do interesse do próprio atleta, isso é algo que a gente já vem noticiando, inclusive, já há alguns meses. E a grande novidade do que o Marcelo Paz falou, que o Memphis estaria disposto a reajustar o salário. Na verdade, o que o Paz trouxe é que o Memphis entende a necessidade de reajuste. E aí eu dei uma apertada no Paz naquele momento e falei, Paz, mas ele entender significa que ele vai fazer? E aí o Paz disse, estamos trabalhando para isso, mas o jogador entende essa necessidade. Então o indicativo do Marcelo Paz é que sim, o Memphis acenou positivamente com a possibilidade de reajustar o salário para continuar no Corinthians. De todo modo, a permanência do Memphis, como a gente já vem informando há pelo menos 2 meses, só depende de uma viabilização financeira, o que significa um parceiro, o Corinthians captar no mercado um parceiro. O Corinthians está no mercado conversando com algumas empresas, mas em nenhum momento está com alguma conversa avançada. Fora que a permanência do Memphis no Corinthians também impacta politicamente no clube, tá? Quem cerca o Osmar Stabile, as pessoas que cercam o Osmar Stabile são contra a permanência do Memphis, e também o grupo de reestruturação financeira do Corinthians também é contra a permanência do Memphis Depay. Hoje, quem defende a permanência do Memphis Depay é o futebol. É Marcelo Paz, o departamento de futebol e também o técnico Fernando Diniz, como a gente pode ver na imagem, os dois conversando bastante, e eles chegaram ao gramado do CT Joaquim Grava juntos. Então eles chegam juntos, eles vêm desde o vestiário conversando, permanecem conversando no campo, logo depois chegam os fisioterapeutas, o Alex Cabreira e o Bruno Gorgiotti, e também chega depois, dado momento, o Marcelo Paz, o Júlio César. Eu perguntei para o Marcelo Paz o que foi conversado ali, ele falou, não, ele estava falando da recuperação, que tá evoluindo, algo assim, mas nenhum momento de renovação. A renovação, por enquanto, tem esse impasse, mas a novidade, se a gente pode dizer assim, primeiramente o Paz falando publicamente que o Memphis entende a necessidade de um reajuste para permanecer no Corinthians, mas ainda
vai rolar bastante água debaixo da ponte para saber se ele fica ou não no clube. Reajuste, que fique claro, é redução, né? Porque deu a impressão que era para cima. Com uma redução salarial, né? Não sabemos quantos por cento, né? Seria isso, né, Lázaro? Vocês aceitariam recontratar, não, gente? Renovar com o Memphis Depay? Me fugiu a palavra. Uma redução de 90% ou com um ajuste de 10%, eu fico só com os 10%, ou seja, se reduzir 90% eu topo. 90%. Quantos por cento você para renovar com? Não, ninguém vai propor para ele reduzir pela metade o salário, porque aí ele não aceita. Vai ter que reduzir 20% no máximo. Ainda assim vale? Você assina, Danilo? Não. Eu não assino. Eu acho muito caro. Você, como dirigente do Corinthians, não assina, exatamente. Como dirigente do Corinthians, pela situação financeira e pelo que ele produz em campo. Realmente eu não acho que o Memphis honra o rótulo de segundo jogador mais caro do Brasil, só atrás do Neymar. Não honra. Não, então o jogador que honra é o terceiro. Nenhum dos dois, né? Só o Neymar não honra, eu nem sei quem é o terceiro, não tenho de cabeça aqui, mas o que eu quero dizer é, ele ganha muito dinheiro pelo que ele faz. Em outras palavras, é assim, ninguém no futebol brasileiro vale quanto ganha, se você levar em consideração que ganha mais, olha só, mais de 2 milhões de reais. Mais de 3 milhões de reais. Né? Quem é que pode ganhar 3 milhões de reais e tá honrando? Se o Arrascaeta ganhasse 3, eu falaria ok. É isso, tá beleza. É isso aí. Não, estamos de acordo. Eu só entendo o seguinte, você não vai propor pro Memphis. O Memphis é o seguinte, você ganha 6, você vai ganhar o salário do Arrascaeta. E aí você fica aqui, beleza? É muito difícil ele aceitar. Existe uma hipótese dele aceitar? Existe, não tem mercado. Não tem proposta dos Estados Unidos, não tem proposta da Arábia Saudita, não tem proposta da Holanda. Deixa eu falar, acho que talvez seja uma polêmica. Eu acho mais fácil justificar o salário do Neymar do que justificar o do Memphis. Eu também acho mais fácil, porque o do Neymar você vai dizer que ele trouxe patrocinadores. Que ele entrega publicidade, ele entrega embora um pacote os dois não joguem nada, exatamente. Mas assim, no momento, né? Mercadologicamente. É mais fácil você explicar o porquê o Neymar ganha o que ganha do que o Memphis. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians, que será no domingo contra a equipe do Vasco às 16 horas, possivelmente na Neoquímica Arena. Como podemos ver aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, Corinthians é o 17º colocado da competição, 12 jogos, somou 12 pontos. Já a equipe do Vasco é o 10º colocado do Brasileiro, 12 jogos, tem 16 pontos na competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Vasco, e aí está Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Desses últimos 5 jogos são 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Essas 2 vitórias são os jogos mais recentes da equipe do Vasco. Venceu o último jogo na estreia também da Copa do Brasil, jogando fora de casa contra a equipe do Paysandu, pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos do Corinthians diante da equipe do Vasco, e o retrospecto para o Timão é altamente favorável. São 4 vitórias e 1 empate. O último confronto que eles tiveram foi na final da Copa do Brasil da temporada passada, onde o Corinthians venceu lá no Maracanã pelo placar de 2-1. Enfim, jogo muito importante para o Timão, que precisa vencer a equipe do Vasco para sair dessa zona do rebaixamento. O Vasco tem mais de 15 anos que não vence o Corinthians em São Paulo, ou seja, o retrospecto para o Timão é altamente favorável. Então, precisa vencer. Vamos ver como vai ser essa preparação, já que poupou os principais jogadores na estreia da Copa do Brasil. Consequentemente, vai com força máxima para esse confronto diante da equipe do Vasco. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!